de Deus. Gente, 10 minutos contados de live, que eu tô. Existe cansada, existe moída e existe eu, nesse momento. Mande aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam assuntinho, treta e confusão pra gente assuntar. Não gosto de live palestra. Eu sei que vocês gostam, mas eu gosto de assuntinho. Não gosto de live palestra, tá? Seguinte, eu tô aqui enviando os e-mails pra amanhã, pro esquenta de amanhã. Ah, Leiliane, onde é? Tá tudo no Stories, tá? Gente, eu não sou uma pessoa que trabalha no marketing vendendo curso. Eu gosto de estudar e gosto de ensinar. Eu sou mestre em educação, então eu gosto. Isso aqui é a minha cachaça, tá? Eu não sou o povo do arrasta pra cima e 1 milhão de link, 1 milhão de coisas. Eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar conhecimento, gosto de assuntar, gosto de estar na bagunça, deixa eu com a minha cachaça. Então tem lá o link, eu não achei o link, tem lá no Stories, tá? Amanhã, 8 da manhã, a gente vai falar sobre a entrevista do Maturana. E o Maturana é um biólogo chileno, eu vivi em Chile, não me acuerdo. Eu estava no Chile quando ele faleceu em 2021. E o Maturana é a pessoa que foi mencionada pelo Bertalanffy, quando o Bertalanffy foi questionado quem daria continuidade, né, aos ensinamentos sistêmicos, à teoria geral dos sistemas. Porque o Maturana desenvolveu a autopoiese, etc. Então, só que o Maturana, ele não fala, ele explode a cabeça da gente. Então, assim, tem várias entrevistas do Maturana que são aulas maravilhosas. A gente fez uma no Hablemos, acho que uma ou duas no Hablemos. E, cara, é assim... E aí eu traduzi a entrevista dele. Amanhã a gente vai bater um papo sobre isso. Eu já mandei o PDF pra todo mundo, já tá traduzido pro português, tá? Pra gente interagir amanhã. Porque o próprio Maturana diz que a educação acontece no encontro, tá? Então não faz sentido eu ficar lendo e dissertando. A ideia é a gente se encontrar e justamente trazer essas reflexões e conversar, tá? Eu gosto quando vocês trazem assuntinhos justamente porque a vida ela acontece no encontro. A live é uma oportunidade da gente se encontrar. Quantas histórias se encontram aqui? Quantas pessoas me mandam mensagem depois? Ah, Leane, eu ouvi isso numa live, fiz isso numa live. Eu vi que você falou sobre isso numa live, peguei um livro, fiz não sei o que, fui fazer não sei o que. Então a live tem esse nome vida. A vida acontece assim, na real, no real e no improviso, tá? Por isso que eu falo, manda um assuntinho pra gente assuntar. O Maturana traz uma reflexão que eu amo, que é o seguinte: perguntam se o pai dele era ausente nessa entrevista, né? Aí ele diz, para que ele fosse ausente, alguém tinha que me dizer que ele fazia falta. E ninguém me disse que ele fazia falta. Então, esse verbo ausentar, ou esse adjetivo, né, pai ausente, não entra na minha história. E isso é muito importante, porque a gente tem um conceito que a mãe, ela reflete o mundo pro filho, tá? Não só a mãe, os pais, de um modo geral, refletem o mundo pro filho, mas o adulto cuidador, responsável, ele reflete o mundo pro filho. Então, a criança, ela vai recebendo muito essas informações e essas percepções muito pelo olhar do pai, da mãe, do adulto que convive com ele, seja a avó, seja quem for. O olhar dessa pessoa para o mundo é direta e indiretamente transmitido para essa criança. Os ensinamentos, as teorias, os valores, tudo vem depois. A criança recebe principalmente o olhar. Ela aprende a olhar o mundo pelos olhos daquele que cuida dela, daquele que apresenta o mundo para ela. E aí ele fala isso. Ninguém me disse que ele fazia falta. Então, para ele ser dito como... Ninguém me contou que ele era ausente. Então, esse verbo não existia. Enquanto que o Buber vai ter uma história diferente, né? O Buber foi abandonado pela mãe e ele dizia, né, que um dia ele sabia que ia encontrar com ela. E quando ele encontrou com ela, entre ele e ela tinha a palavra abandono. Ele falou, na presença eu entendi o abandono. Porque para eu sentir o abandono, eu tinha que primeiro sentir a presença. Então, só quando eu encontrei com ela e olhei para os olhos dela, entre eu e ela havia uma palavra, havia algo chamado abandono.
E só ali eu entendi que era abandono, né? Eu ouvia falar de abandono, mas ali eu senti, ali eu toquei. É muito isso que a gente trabalha na questão da terapia sistêmica, né? Essas relações entre as pessoas, esses sentimentos que ficam, essa palavra dita ou não dita, esse encontro, quando eu me encontro com aquilo que era teoria, que era fantasia, que era uma ideia que eu tinha. E tem hora, né, que a Brigitte fala muito disso, né, do sentido a sentir. E quando aquilo me atravessa, o viver é silencioso. O viver é silencioso. A gente está numa vida muito barulhenta. E o viver real, ele é silencioso. Então, quando a verdade me atravessa, eu silencio. Muita gente me pergunta assim, como que eu sei que a constelação aconteceu? No silêncio. A constelação não é sessão do descarrego com 380 pastores para ter um monte de gente gritando, chorando, um monte de morto e aborto para tudo quanto é lado, não. A constelação, ela acontece no silêncio. Ela toca na verdade quando o sistema se silencia, porque ali houve uma nova organização, né? O silêncio atravessa todos os representantes porque eles se encaixaram. Eles não estão mais se batendo de um lado para o outro, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Gente, muita gente me mandou inbox sobre a pessoa que comentou do meu casamento, né? Eu tenho um marido 25 anos mais velho que eu. E, gente, vocês acham que eu me importo com isso mesmo? Uma hora dessa da minha vida. Mas eu gosto do engajamento. O hater, ele é o seu maior promotor, certo? Então, quando eu encontro um hater, eu dou graças a Deus. Eu digo, alguém vai me dar engajamento. Gosto dele. Eu quase que postei um rios com aquela história. Porque rende, gente. Rende. Muita gente me pergunta como que eu vou lidar com o hater na internet. Faça dinheiro com ele. É ele que vai render engajamento. Você não pode estar se abalando com o hater. A internet é um jogo de quem tem estômago. Não é um jogo de quem tem cérebro. Não é um jogo de gente inteligente. Senão todo intelectual estava rico na internet. É o contrário. E é o contrário. Os intelectuais não sabem, não conseguem faturar na internet. Quem fatura é o cara que tem estômago para lidar, para comentar e tal. Eu inclusive achei um vídeo hoje. Sabe a história do Legendário? Eu digo, gente, eu sei que eu já vi Legendários em algum lugar. Eu tenho essa memória. Eu sou uma criança dos anos 80. Tenho essa memória. E aí eu lembrei de um filme que eu assisti. E aí, vamos combinar uma coisa? Vocês vão procurar esse filme no YouTube. E a gente vai comentar ele no domingo, tá? Domingo eu vou fazer uma live comentando o filme. O nome desse filme é... acho que é Uma Escola Atrapalhada. É um filme dos Trapalhões. Angélica, Supla, Selton Mello. Selton Mello, que santo. Cara, gente, quem viveu os anos 80 não vai subir a montanha pra gritar, sou macho, não vou abandonar minha família. Os anos 80 é pra quem tinha sangue no olho. Então, esse filme... Eu lembrei na hora, porque tem uma cena da menina que eles vão pro acampamento. Eu mandei até pra Deise, eu pedi pra ela cortar pra mim, que eu não sou boa de editar. Deise, corta esse vídeo pra mim que eu preciso. Que eles vão pro acampamento, aí chega aquele, né? E o professor diz assim, vão lavando, descascando essas batatas. E a menina diz, detesto armas e batatas. Porque as pessoas querem ir pro acampamento no resort, né? Que é justamente, acampamento é coisa para adolescente, para eles tocarem na vida que o apartamento não deu para eles, né? Passou. E, gente, eu tenho certeza que eu já vi isso. Então, tarefa de casa. Vocês vão procurar esses filmes, tem no YouTube, e para quem tem aqueles canal da Globo, que não pega aqui, que é Viva, né? Canal Viva, tem lá. Uma Escola Atrapalhada. Vocês vão assistir esse filme. Domingo a gente vai comentar. Eu queria ser o Mion para fazer o Legendário, assim, mostrando as partes do filme. Cara, esquece. Você vai entender as mensagens que estão ali e vai entender por que o mundo tá dando errado hoje em dia, né? A gente tá num mundo de muita manteiga. A gente tá passando muito manteiga nas coisas. Tudo é com muita manteiga, tá todo mundo muito frágil. Leiane, por que tá todo mundo muito frágil? Porque amar dá trabalho. Cuidar dá trabalho. Corrigir e doutrinar não dá trabalho. Nós estamos em relações de dominação, controle e doutrina.
controlar e dominar não dá trabalho. É o mesmo grito para todo mundo. É a mesma regra para todo mundo. Cuidar dá muito trabalho. Amar dá mais trabalho ainda. Porque amar é quando o prejuízo não afeta o meu afeto por você. Eu estava comentando isso com uma cliente que a Lori, quando era pequena, pegou a minha maquiagem da Yves Saint Laurent e destruiu, porque ela viu um vídeo no YouTube. Foi lá e destruiu a maquiagem. A maquiagem mais cara que eu tinha, né? Porque o menino não quebra um paiô da vida, ele vai quebrar uma Yves Saint Laurent. E aí eu vi a cena, eu digo, oh Deus da minha vida. E aí a minha amiga falou, amiga, não tenho idade pra ter filho, porque eu matava. Eu digo, não mata, você quer matar ela agora? Ela falou, não. Eu digo, pois é, o afeto, ele te atravessa de um jeito onde a relação lucro, benefício, custo, prejuízo, não toca. Não toca, o afeto é depois disso. Por que a gente está vivendo uma sociedade de dominar e controlar? A nossa comunicação é toda dominadora e controladora. Porque aí não precisa de afeto. Não precisa. Entendeu? Não dá trabalho. Não, eu tô só. É mais simples. Eu fico ali, lucro, prejuízo, ganhos e perdas e acabou. A Solange está perguntando o que é legendário. Mulher, não queira saber. Guarda a tua mente e o teu coração dessa informação que está circulando na internet. É um grupo de acampamento para crianças que não tiveram infância, não foram para o acampamento dos escoteiros. Lembra quando a gente tinha escoteiro mirim do Tio Patinhas? E aí eles vão depois de adulto para salvar o casamento, para serem cristãos e salvar o casamento, para serem homens melhores. Gente, casamento não é centro de reabilitação. Não é para a mulher casar, ter filho e esperar o homem melhorar, não. Ele já é para entrar bom, tá? Ele já é para entrar bom como a gente já entra bem. A gente já entra treinada, né? Ninguém espera que a gente vire uma boa mãe, uma boa esposa, não. Já tá no script, tá? E no fundo ele é uma boa pessoa. Não, a gente tem que ser bom no raso. A gente tem que ser bom no raso, não é no fundo, não. Não tem que estar cavando poço para descobrir petróleo, não, tá? Relacionamento, todo mundo tem que ser bom no raso mesmo, tá? No bom dia já tem que ser bom, já tem que ser legal, já tem que ter respeito, já tem que ter cuidado, já tem que ter responsabilidade, tá? Tem essa história de eu ficar esperando o dia da promessa de Deus na minha vida, que o meu marido vai virar isso e aquilo outro, não. A gente adolescentizou demais os homens. A gente permitiu demais a adolescência prolongada dos homens e a gente tem homens cujo sonho de consumo é um PlayStation, né? Um PlayStation 5. Eu acho que eu nunca tive videogame. Se eu tive, eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, quando que a gente normatizou que adulto e criança habitam no mesmo corpo? Criança não casa, criança não namora, criança não trabalha, criança não prospera, criança não assume responsabilidade, então não dá pra gente habitar no mesmo corpo. A infância é uma fase maravilhosa, ela passa. A adolescência também é uma fase maravilhosa, ela passa. Tá? A gente fica, quando vira adulto pro resto da vida. Nós estamos com relações adolescentizadas, ou seja, se me contrariar eu dou um piti. Eu quero me divertir, eu quero ser feliz, né? E jogar PlayStation. Não dá. Não tem. Eu tenho uma amiga que casou e aí ela descobriu depois que casou que o marido assistia os Simpsons. Ou seja, dava domingo e ele passava o dia inteiro assistindo os Simpsons. Aí eu digo, amiga, é só tu ligar a Barbie. E aí vocês vão brincar de casinha. Você assiste a Barbie de um lado, ele assiste os Simpsons do outro. Por quê? Porque a minha percepção de entretenimento, de lazer, não amadureceu. Pra mim, a alegria ficou lá na infância, lá nos Simpsons. Ficou lá no Tom e Jerry, ficou lá no Pica-Pau. É legal, é uma memória afetiva muito legal. Mas não pode ser o meu lazer de hoje o da infância, entende? Nós vamos adaptar. Assim como você hoje, você não come mingau, você não come chambinho, você não come todinho, porque esse é o paladar da criança. O nosso paladar amadurece, o nosso lazer amadurece, as nossas relações amadurecem. Amadurecer não é chato, é adaptativo, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar que eu vou embora, que eu tô muito cansada, senão amanhã eu não tô inteira. Senão amanhã eu não dou conta de ir pro esquenta. O esquenta é 8 da manhã, tá? Horário de Brasília. 8, 9, 10, 11, 12, 1 da tarde pra mim aqui na Europa. Pra mim aqui já são 11 da noite.
Então, vamos cuidar, ok? Esquenta com Maturana já sabe. Só venha pro esquenta com Maturana se você aguentar refletir. Você não aguenta refletir, você é uma pessoa rígida, tudo tem que ser do jeito que você quer, na hora que você quer, do jeito que você acredita, não venha. Não venha. Porque o adulto tem uma coisa chamada reflexão e flexibilidade. Você não tem, você é só um ditador querendo ditar regra pro mundo, né? Mas um doutrinador no mundo. Eu não tenho paciência não, viu? Eu para devolver o dinheiro, mandar embora, custa nada. Vamos embora. Vocês têm assuntinhos, senão eu vou embora, que eu tô muito, muito, muito cansada. Mas tá bem bonitinho o PDF, eu tô montando aqui os slides, tá? Já mandei. Quem já recebeu o e-mail, quem tá lá no grupo já recebeu. Ó, o pessoal já tá dizendo que já chegou, tá? Eu já mandei o e-mail com o PDF para vocês imprimirem e lerem, tá? Pra gente amanhã comentar. Ficará no seu feed, o que é que vai ficar no meu feed, mulher? A live, o esquenta, o que tu quer? Vocês têm que fazer a perguntinha completa. Ok? Qual o tema do encontro? Ó, e você vai apanhar, viu, Paula? Expulsa na Medina. Amanhã entrevista com Maturana, que eu traduzi. E meu amor, a gente vai fazer o esquenta com Maturana. Por quê? Porque essa semana a gente vai abrir venda do Além de Bert, Constelações Além de Bert. E as constelações, o que quer dizer Constelações Além de Bert? Quer dizer o pensamento sistêmico, né? Pensamento sistêmico, filosofia sistêmica, metodologia sistêmica, tudo que você quiser dar nome. Tá? A abordagem sistêmica tem vários autores. Cada um tem a sua contribuição. Para a gente organizar, eu sempre trago bastante o Maturana, que é o mais atual, a Virginia Satir, que é a mais estruturada, né, nas questões terapêuticas. Quem mais que eu trago? O Buber, que é o primeiro reflexivo, justamente para a gente trazer a diferença e a coincidência do que se dizia, né, no século passado e não agora. Quem mais? A gente tem a questão da comunicação com o Paul Otto-Lavisky também. Então, amanhã a gente vai comentar a entrevista do Maturana justamente para entender o modo que ele pensa, o modo que ele organiza a resposta, beleza? Então, assim, o Maturana, ele tem um pensamento reflexivo, sistêmico, circular. Quem teve comigo quando eu traduzi as 26 leis sistêmicas do Maturana, eu até já peguei o livro em português pra gente fazer de novo. 26 leis sistêmicas por Maturana. Se prepare para ler e voltar. A gente lê uma frase e volta, lê uma frase e volta, lê uma frase e volta. Porque ele é tão circular no pensamento dele, tão reflexivo, que você tem que parar para pensar. Tem curso sobre a lei sistêmica segundo Maturana? Tem, já aconteceu. 26 leis sistêmicas por Maturana no ensaio da biologia do tal, né? Alguém não veio, por que será? Por que será que não veio? Teve PDF com as 20 e tantas leis, 26, 29 leis, não lembro agora. São 23 ou 26? Gente, me corrige. Leis sistêmicas por Maturana. Tava lendo hoje de novo. A primeira delas, nem azar, nem caos, né? Porque eles vai justamente vou explicar uma coisa para vocês. Quando ele fala do azar e do caos, eu amo, né? Quando as pessoas dizem assim, a linguagem rígida, ela é definida. Isso é azar, isso é sorte. Isso é caos, isso é harmonia. E aí ele diz nem azar nem caos, organização. Porque tanto o azar, como o caos, como a coincidência fazem parte. E essa é a nossa dificuldade, porque nós somos treinados para avaliar, criticar e separar. E a abordagem sistêmica, ela trabalha exatamente com o observar e o acolher. Mas eu só quero acolher o que me agrada. Eu só quero acolher as pessoas que me agradam, os discursos que me agradam e as situações que acontecem do jeito que eu programei. Ou seja, eu sou autocentrado. Esse é o pensamento de uma criança de 7 anos, né? Onde eu sou referência, onde o mundo precisa me agradar e me obedecer. E aí eu chego para estudar o pensamento sistêmico e digo, não, mas isso aqui é azar. Isso é uma linguagem linear, né? E aí ele fala nem azar nem caos. Por quê? Porque o Maturana traz um conceito da variável
aleatória, né? Sabe quando tudo tá dando errado, você diz assim, menina, e do nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, do nada, não. Pois é, o Matrona vai conceituar isso dentro da abordagem sistêmica, nos estudos da biologia, como a variável aleatória, né? A variável impredizível. Por que impredizível? Porque não dava para ver, né? Então, ele fala que um sistema, quando ele colapsa, vai surgir uma variável aleatória e impredizível que gerará uma nova organização. Mas ela só surge se ele colapsar. Antes dele colapsar, ela não vai surgir. Então, não existe nem azar nem caos, porque o colapso faz parte da adaptação, da mudança e da geração do novo. Mas a gente não quer, a gente quer controlar. A gente quer que as coisinhas estejam do jeito que a gente pensou, né? Assim, e parece que só vem pra mim fazer terapia dessas, as que gostam de controlar, de definir que o mundo é muito lento pra elas, elas sabem de tudo, né? De tudo e de todos, isso, né? Não vai dar certo. Gente, eu vou embora, porque a minha bateria acabou. Preciso dormir pra amanhã a gente tá de boa, tá? O príncipe que perguntou aqui quando foi que a gente fez o curso das 23 leis sistêmicas de Matrona? Foi ano passado, em julho ou agosto que a gente fez, que é do livro do Habitar, do livro dele, dos ensaios da biologia, né? Da biologia do tal, biologia que o Matrona é conhecido pela biologia do amor, do afeto, né? E aí é isso, eu vou embora, tá? Teve alguém que me perguntou sobre o curso de comunicação. O curso de comunicação tá na minha bio, viu? Vocês clicam lá. É só clicar. Agora, de novo, se prepare. Porque estudar comigo é para os fortes. Ah, porque o conteúdo é difícil? Não. Porque você precisa estar com o estômago em dia para rever os seus conceitos. Tá? Cheiro.